A graça e a paz, amada igreja do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui mais uma vez para que possamos todos juntos adorar o nosso Deus que aqui está e que aí está também. Nesse tempo tão difícil em que nós estamos vivendo, o quanto nós precisamos de um bálsamo da parte do Senhor, queridos. E a cada culto Deus tem visitado os nossos lares, derramando o bálsamo da sua palavra, a edificação em nossos corações. Nós estamos em um tempo tão difícil diante dessa pandemia, mas também quando a nossa igreja está vivendo o luto diante do falecimento do nosso amado irmão Francisco, na data de ontem, pela Covid. Mas nós cremos que todos nós que estivermos em Cristo, nós iremos reaver o nosso irmão Francisco e todos aqueles que se foram antes de nós, porque essa é a nossa esperança viva no Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo a tua Bíblia, queridos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 1, perdão. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Palavra do Senhor que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amados, a palavra de Deus diz que quando nós estamos na presença de Deus, nós somos tremendamente consolados por aquele que é chamado de o Pai das consolações. Um Deus rico em misericórdia. Ainda que não sejamos merecedores, Ele, pela tua graça e misericórdia, nos consola em todas as nossas tribulações, seja quaisquer que forem, seja em que momento em que você esteja enfrentando a tribulação, seja na tua casa, seja na tua saúde, seja nas tuas finanças, seja até mesmo em um momento de luto. O Senhor, Ele tem reservado um consolo especial para cada um daqueles que estiverem passando por tribulações. E nós queremos iniciar esse culto nessa noite, sabe, diante do trono da graça de Deus que aqui está, para receber a consolação do Senhor. Eu quero convidar você a orar comigo, queridos, colocar a tua vida diante desse Deus tão bom, tão misericordioso. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por estar na tua casa nesta noite, quando as nossas casas, elas são feitas como casas de oração, quando a nossa igreja está reunida em lares separados, na cidade, no estado, no Brasil, em outros países, participando deste culto agora. A minha oração, Pai, é que o Senhor, que conhece cada coração e as tribulações que os meus amigos e irmãos estão enfrentando, o meu clamor nesta noite é para que o teu Espírito, aleluia, que aqui está e que aí está, possa derramar uma porção de graça, consolando, fortalecendo e edificando cada coração que está orando agora. Ó Deus, abra, Pai, nesse momento as comportas do céu, Senhor, e derrama, Pai, sobre cada lar que está clamando agora, ó Senhor, a consolação, cheio da tua graça e misericórdia, sobre todos que estão aqui e aí nos seus lares. Nós entregamos o nosso coração a Ti, e eu te peço, Espírito Santo, na medida que te adorarmos agora, que o Senhor, meu Deus, fortaleça, edifique e opere
poderosamente na vida de todos que estão orando. É o meu clamor, Deus. Marca este culto em nossas vidas. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, esse Deus que é chamado de Emanuel, Deus conosco, que é a luz deste mundo em trevas, está aqui nessa noite e convida você agora para adorá-lo, para adorá-lo, para adorá-lo de todo o seu coração. Faça isso. Deus está aqui, Deus está aí, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, queridos. Aleluias. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Levante a sua voz e cante ao Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Exaltado, Senhor. Glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. Tu és o nosso Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
somente digno, tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso, tão poderoso, tão santo é o Senhor, e digno de ser adorado, Pai. Te agradecemos pelo teu cuidado conosco, Pai. Mesmo quando parece estarmos sozinhos, perdidos, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, que mesmo em meio às dificuldades nos constrange, Pai. Nos constrange. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim, para mim, por causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. Aleluia. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo teu amor, João. Obrigado, Jesus. Cante: Santo, forte, tudo és para mim. Santo, poderoso, tudo és para mim, para mim, por causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. Levante a sua voz e declare: és tão lindo, tão maravilhoso, és tão lindo, tão maravilhoso. Aleluia. Tu és, Senhor, tão maravilhoso. Aleluia. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Meu Senhor é bom, meu Senhor é tão bom, meu Senhor é bom, meu Senhor é tão bom. Aleluia. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pelo teu amor que nos constrange. Um Deus tão grande, tão forte, tão santo e tão poderoso, mas que se relaciona com os seus
se relaciona com os pequeninos como nós. Por isso nós declaramos que não há nenhum outro Deus que deva ser adorado, exaltado, senão o Senhor, Pai. Senão o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus forte, o Deus que nos sustenta, que nos ampara, que nos guarda, Jesus. Este é o Senhor, Pai. Este é o Senhor. Aleluias. Poderoso, poderoso. Aleluia, Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, cante, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante a sua voz e cante. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti,
pode cantar aí na sua casa. Poderoso Deus, Ele está aí, Ele te ouve. Poderoso Deus, Ele ouve você cantar. Minha alma anseia por Ti. Como igreja nós cantamos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Aleluias. Glória a Deus. Santo, forte e poderoso. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus a qual nós adoramos. E essa noite é uma noite também específica de adoração a Deus, através de dízimos e de ofertas. E nesse momento eu quero convidar os irmãos a abrirem junto comigo em Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 17 e versículo 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Meus irmãos, um dos princípios cristãos, um princípio que deve estar embutido em todo cristão, é do reconhecimento da sua fragilidade e reconhecer que nós não somos autossuficientes em absolutamente nada. Somos 100% dependentes de Deus. E este texto nos traz a pensar e a refletir que nada é proveniente tão somente das nossas mãos e dos nossos esforços. Por mais inteligente que você seja, por mais gabaritado naquilo que você faz que você seja, tudo isso foi graça e capacitação do Senhor, para que você possa glorificar o nome dEle através da sua vida. E quando nós entendemos o princípio da mordomia cristã, nós começamos a compreender de que tudo, absolutamente tudo, pertence ao Senhor. Nada, nós não somos donos de absolutamente nada, porque tudo vem e provém da terra, e Ele é o dono da terra. Certa vez em uma ministração eu fui impactado com uma palavra que dizia: você tem carro? O seu carro tem pneu? Sim. O pneu vem da borracha, e a borracha vem da onde? Da seringueira. E a seringueira vem da onde? Da terra. E quem é o dono da terra? Quem é o provedor da terra? É o Senhor. Ainda que você não tenha carro, ainda que seja as sandálias dos seus pés, tudo Ele preparou para você e para mim. E nós devemos ser mordomos da sua criação. E o princípio de ofertar, de dizimar na casa do Senhor, é a compreensão básica de que nós estamos devolvendo parte daquilo que Ele confiou a nós, para que nós pudéssemos administrar. E este é um momento de que, com muita alegria, você tem o privilégio de participar através de 3 formas que está passando aí na tela para você. A primeira delas é através do depósito bancário ou transferência bancária. Nesse momento você está visualizando aí os dados da conta da Igreja Batista Boas Novas. Essa é uma das formas de você contribuir. A segunda forma é através do dízimo e da oferta aqui, local, vindo até o templo. De segunda a sábado, das 8 às 11. Tudo está preparado aqui com toda a segurança, com tudo que você precisa para você, caso prefira vir dizimar e ofertar aqui diretamente no templo. E a terceira forma é através do site, do link do PagSeguro, que também aparece aí para você. Você consegue fazer a sua contribuição através da sua casa, seja por boleto, transferência ou até mesmo cartão. E dessa forma nós avançamos e continuamos com a obra a qual nós somos chamados, que é proclamar o nome do Senhor em todas as nações, através do alcance da obra missionária. E essa obra ela continua
através das nossas contribuições e do privilégio que nós temos de participar, para a honra e glória do nosso Senhor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez. Meus queridos, nós temos muito que agradecer. Nós não temos a noção exata da grandeza, da graça, da providência de Deus sobre as nossas vidas nessa hora. Nós estamos aqui vivos, adotados pelo Pai que está no céu, somos seus filhos amados, estamos reunidos para ouvir a sua palavra. Você não tem noção da largura, da altura, da profundidade dessa graça que está sobre a sua vida agora mesmo. Nós temos muito que agradecer, amém, queridos? Muito mesmo. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em João, capítulo 5, verso 24. João, capítulo 5, verso 24. Abra comigo, nós vamos fazer essa leitura juntos. São palavras de Jesus e ele diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, nosso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente pela vida, por estarmos aqui todos reunidos em torno da Tua palavra, em torno da Tua presença real nas nossas vidas, nas nossas casas. Nós te louvamos pelo Seu amor, te louvamos porque o Senhor inclina o nosso coração em Teus louvores. Eu te louvo, ó Pai, por tudo o que aconteceu até aqui, por cada oração feita. E agora eu peço a Deus que a Tua palavra alcance os nossos corações, e os nossos corações estejam abertos, sejam uma terra boa, fértil para receber a semente da Tua palavra, Senhor. Eu te peço de todo o meu coração que os meus irmãos possam encontrar essa palavra possa encontrá-los e possa produzir os frutos da paz, da esperança nos nossos corações, da fé, da salvação. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, talvez existam outras, mas existem duas coisas, pelo menos duas coisas, que são implacáveis, são constantes, inescapáveis na nossa vida aqui na terra. A primeira delas é o pecado. A segunda é a morte. O pecado e a morte. Duas coisas implacáveis na nossa vida. Primeiro, em relação ao pecado. Quantos atos pecaminosos nós cometemos até aqui? O pecado nos persegue como se fosse a nossa sombra, não é verdade? A mentira, a murmuração, a falta de fé, o rancor que guardamos contra outras pessoas, a inveja, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação dos bens, a idolatria, as nossas ofensas, maledicência,
palavras ferinas, o descontrole emocional que nos faz ofender os outros com palavras, com atitudes, a vingança. Quantos atos pecaminosos perseguem as nossas vidas? E para além dos atos, o fato é que o pecado é uma condição nas nossas vidas desde que a gente nasce, implacável. Paulo falou sobre os atos pecaminosos. Ele disse: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas para além dos atos, Paulo falou sobre uma condição enraizada no seu ser. Ele disse: eu fui vendido como um escravo para o pecado. Existe uma força que atua no meu corpo, nos membros do meu corpo, e que me arrastam para o pecado. E ele termina o Romanos 7, dando o seu grito de misericórdia: quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Pecado é implacável. Como diz Romanos capítulo 3, não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós pecamos, somos quebrados desde a essência. Então a primeira coisa, a implacabilidade do pecado. A segunda, a implacabilidade da morte. A morte é outra coisa que nos persegue, uma grande inimiga, uma inimiga impiedosa. Como você sabe, a gente nasce e passa a contar os nossos anos, e daqui a pouco a gente percebe que cada ano que a gente conta faz parte de uma contagem regressiva para a chegada da morte. Nem sempre a gente tem consciência disso, não dá para ficar pensando nisso o tempo todo, mas é o fato. Costumamos contar um ano a mais, um ano a mais, um ano a mais, mas o fato é que automaticamente é um ano a menos, não é verdade? A morte, implacável, inimiga, gera perdas terríveis na nossa vida. Perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos gente que a gente ama. Ela não respeita nada. A morte não respeita o seu achismo de que o pai deve morrer antes do filho. Não. A morte não respeita a sua regra de que o avô tem que partir antes do neto. Ela não respeita nada. Quantas vezes ela tira os netos do mundo e os avós choram pelos seus netinhos queridos. A implacabilidade da morte. Se a morte tirou alguém da sua vida, alguém que você amava muito, e você se sentiu incapaz diante do caixão, você sabe do que eu estou falando. A impotência que produz em nós, que gera a sensação de que nós não podemos fazer nada, e a dor e o choro, todos nós vendidos como escravos para a morte. Como diz o profeta, nós somos uma erva que hoje existe e amanhã deixa de ser. A nossa vida é um sopro, a nossa vida é uma sombra passageira. Todos nós estamos sob a implacabilidade do pecado e sob a implacabilidade da morte. São coisas certas na nossa vida, são constantes na nossa vida. Vamos voltar para o texto de João capítulo 5, verso 24. Um pouco antes de Jesus dizer essas coisas que nós lemos no início, Jesus tinha se encontrado com um homem que enfrentava uma constante terrível na vida dele também. Assim como nós, o pecado, a morte, mas uma outra coisa, ele era paralítico. 38 anos paralisado, sem poder andar,
limitado, dependente de outras pessoas. Lá no tanque de Betesda, crente daquela tradição de que de vez em quando o anjo do Senhor vinha, agitava as águas e o primeiro que pulava era curado. E ali ele esperava, dia e noite, a constante da paralisia do seu corpo, sofrimento terrível. Nós estamos de fora da história, mas tente se colocar na história. Tente imaginar o que é um dia paralisado. Um dia dependendo, o dia inteiro dependendo de alguém para tudo. Pense o que é isso. E o segundo dia, e o terceiro dia, uma semana sem se mexer, 365 dias sem se mexer. Imagine o que é 10 anos sem se mexer, 20 anos, 30 anos, 38 anos paralítico, a constante da paralisia, até que ele encontra Jesus. Jesus o encontra e Jesus apenas diz o seguinte: levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Bastou isso, e aquela constante de 38 anos saiu da vida dele. O texto diz que imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Depois de 38 anos, Jesus, com a sua palavra, não teve nenhum ritual, não teve nenhuma mirabolância, foi apenas a sua palavra de ordem: levanta, anda. E o homem ficou livre da constante horrível da paralisia em sua vida. Simples assim. Jesus quebrou essa constante na vida dele. Jesus o curou. Agora, vamos novamente olhar para o versículo 24. O texto começa dizendo: eu lhes asseguro. E aí Jesus prossegue dizendo algumas outras coisas. Então primeiro eu queria que você focasse nisso, nas palavras de Jesus. Eu lhes asseguro, ou seja, eu garanto. Confie no que eu vou dizer agora, porque eu tenho os meios de garantir o que eu estou dizendo, de fazer o que eu estou dizendo. Eu vou fazer o que eu estou dizendo. Jesus está dizendo: eu lhes asseguro. Minhas palavras são dignas de confiança, eu garanto. E o que Jesus garantiu? O que Jesus garantiu? Se você estivesse naquele dia e você pudesse ver aquele paralítico sendo curado, você estivesse lá, imagine que você é da família dele, você conviveu com ele, você sabe o que é ter um parente nessa circunstância, você é aquele que vê o sofrimento diário daquele homem. Imagine que você está lá, e aí Jesus fala e ele fica curado. Jesus apenas fala e o homem levanta e vai embora. Imagine. Você pensaria que Jesus garante, que Jesus assegura o que diz? Você pensaria que dá para confiar na palavra dele? Mas é claro que sim. Ele acabou de falar, e só por falar o homem ficou curado. Você sairia daquela experiência com a certeza de que o que Jesus fala acontece, não é verdade? Porque ele falou: levanta e anda, e o homem levantou e andou. Volte para o versículo 24. O que Jesus assegura? Leia isso aqui com fé, sabendo que quem garante é Jesus, o Jesus que livrou um homem 38 anos paralítico. 38 anos. Jesus garantiu com uma só palavra a cura dele.
Aí Jesus vem no versículo 24 e garante uma outra coisa. O que ele garante? Vamos ler juntos? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É isso que Jesus garante aqui. Ele assegura o quê? A vida eterna e a absolvição. Ou seja, não será condenado todo aquele que ouvir minha palavra e crer naquele que me enviou. É isso que Jesus está dizendo. Eu não disse no início que existem duas coisas implacáveis na nossa vida: o pecado e a morte? Duas constantes. A constante daquele homem era uma paralisia. A nossa constante é o pecado e a morte. Jesus garantiu a cura daquele homem, e aqui Jesus garantiu a vitória sobre a morte e a vitória sobre o seu pecado. Amém, gente? Jesus está dizendo, eu vou ler de novo: eu lhes asseguro. O que ele assegura? O que ele garante? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus garante a vida eterna, uma vida não condicionada ao tempo, uma vida não condicionada à história, uma vida para além do caixão, uma vida para além do túmulo, uma vida para além da decomposição. É isso que Jesus garante aqui: vida eterna, vida não reduzida ao tempo, vida para além da história. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Onde é que está Abraão, Isaac e Jacó? Já parou para pensar? A gente lê aqui no Antigo Testamento Abraão, Isaac e Jacó, a história deles. Onde eles estão? Você vai dizer: morreram. O que Jesus disse a respeito deles? Jesus disse a respeito de Abraão, Isaac e Jacó: Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Abraão, Isaac e Jacó, para nós, morreram. Mas Jesus disse no Evangelho: para Deus, eles estão vivos. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Você já parou para pensar onde é que está Elias, onde é que está Moisés, onde está Paulo? Sabe como Paulo se referiu à sua própria morte? A uma partida para estar com o Senhor. Em Filipenses ele diz isso, que para ele era muito melhor partir e estar com o Senhor. Vida eterna, meus irmãos, vida para além do tempo, vida para além do túmulo. O nosso irmão Francisco entrou nessa vida. Ele entrou nessa vida. É o que Jesus garante. O ladrão da cruz entrou nessa vida quando Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus assegurou em João 5,24 vida eterna. Jesus assegurou em João 5,24 que não seríamos condenados, absolvição. Se nós somos pecadores e Jesus assegura
que não seremos condenados, o que aconteceu com a gente? Senão o perdão dos pecados. O perdão dos nossos pecados é o que Ele assegura. Os pecados de ontem, os pecados de hoje, os pecados de amanhã. O pecado como condição, o pecado como inclinação, o pecado como minha tendência. Perdoado, absolvido, Deus me acolhendo, como acolheu Pedro, apesar de quem Pedro era. Como Deus acolheu Maria Madalena, apesar de ser quem ela era. O Deus que acolheu João, Mateus, o publicano, Zaqueu, o corrupto, a mulher surpreendida em adultério, Nicodemos. Deus os acolheu. Absolvição, perdão de pecados, foram as duas coisas que Jesus nos assegurou: vida eterna e absolvição. Vida eterna e absolvição. Vida eterna e absolvição, o perdão dos nossos pecados. Aleluia! Quem assegurou isso foi aquele que disse: levanta e anda. E o paralítico há 38 anos levantou e andou. Ele está assegurando para você, para mim, para o nosso irmão Francisco, para qualquer um de nós. Eu lhes asseguro que vocês têm a vida eterna, não serão condenados, mas já passaram da morte para a vida. Agora uma coisa importante, em João 5,24, Jesus nos diz qual é a condição para participar disso. Vou ler mais uma vez: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra, essa mesma palavra que levantou o paralítico, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá essas coisas: a vida eterna, a absolvição, não entrará em condenação, é o perdão dos pecados, é uma eternidade de paz com Deus. Mas é para quem ouve a palavra de Jesus, é para quem crê naquele que enviou Jesus à terra. Do que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Pense comigo, queridos. Que Deus é esse que envia o seu Filho? Que Deus é esse? Que Deus é esse que quer vir ao encontro de pecadores mortais? Que Deus é esse que quer vir a nós, que quer entrar em nossa história? Que Deus é esse que vem como um homem participando da nossa condição mortal? Que Deus é esse que se esvazia a esse ponto? Que Deus é esse que vem para ser o nosso Emanuel, Deus conosco, Deus de perto, Deus com a gente, nós pecadores? Quem sou eu? O Deus que quer estar com Pedro, o Deus que quer estar com a mulher samaritana à beira do poço, o Deus que quer estar com João, o Deus que quer estar com o Mateus, o Deus que quer estar com Tiago, o Deus que quer estar comigo, um pobre, miserável, pecador, mortal, que um dia morrerei, entrarei num túmulo e serei decomposto até virar pó. Quem sou eu? Que Deus é esse que vem ao meu encontro, senão o Deus que é amor? Que Deus é esse que envia o seu próprio Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, senão o Deus que é amor? O Deus que tanto nos amou. Para fazer isso, tem que nos amar muito. É o Deus de amor e de graça. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai é quem o tornou conhecido a nós. E Ele veio
cheio de graça, cheio de verdade. Nós vimos a sua luz. Eu vejo esse Deus todos os dias, quando eu abro as páginas dos evangelhos e olho para a face de Jesus. Quando Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Ele está se referindo ao Deus que é amor, ao Deus que é compaixão pura, ao Deus que é pura misericórdia, ao Deus que não faz acepção de pessoas, o Deus que vem. Jesus está dizendo: se você confia no amor de Deus, se você confia no Pai que envia o Filho, se você confia no Deus que quer ser seu Pai, que quer ter comunhão com você, apesar de quem você é, se você confia nisso, no amor e na graça de Deus por você, saiba de uma coisa: eu lhes asseguro, Jesus está dizendo, eu garanto, Jesus está dizendo, essas palavras são dignas de confiança, Jesus está dizendo. E o que Ele está prometendo? Vida eterna, absolvição. Você que crê, já passou da morte para a vida. A morte não te mata mais. Você parte do mundo e entra na luz eterna. Você parte do mundo para estar com o Senhor. Existe vida para além do tempo, existe vida para além da história, existe perdão dos pecados, e nos é dado pela palavra de Jesus. A palavra que eu estou pregando aqui agora, essa palavra que, se você ouvir e crer neste amor, está consumado, está feito. Os teus pecados são perdoados. Esse amor invade o teu coração. Ele te faz filho de Deus. E com Deus você vive aqui e agora, e para toda a eternidade. É o Deus que vence o teu pecado. É o Deus que vence a tua morte. E eu digo isso para que você tenha paz no seu coração. Eu digo isso para que toda a ansiedade vá embora do seu coração. Eu digo isso para que você tenha esperança, ainda que a morte tenha tirado um ente querido da sua vida. Eu te digo isso para que você já não tenha mais medo da sua própria morte. Eu te digo isso para que você creia que o teu futuro está garantido na misericórdia e no amor de Deus. Eu te digo isso para que você se alegre, para que você exulte, para que você louve o Senhor da sua salvação. A morte foi tragada pela vitória. Creia nisso, em nome de Jesus. Isso muda tudo. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Ele. Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por essa palavra. O Senhor que nos garante a vida eterna, que nos garante o perdão dos nossos pecados. Eu peço que o Senhor toque cada coração, porque muitos dos meus irmãos precisam experimentar a paz que excede todo o entendimento. A ansiedade tomou conta do coração, a desesperança, as perturbações dos pensamentos, o medo de morrer, o medo de que alguém morra, o pânico. Eu peço a Deus que essa palavra alcance o mais profundo dos corações, trazendo o alívio, a paz, a esperança. E aqueles, ó Deus, que vivem em seus pecados sem o perdão, sem a certeza da absolvição,
possam encontrar o teu perdão, possam se saber lavados pelo teu sangue, quando eles depositarem toda a confiança. Que seja assim hoje, que eles depositem toda a confiança, creiam com toda a simplicidade a entrega de uma criança, no fato de que o Senhor os ama, quer estar com eles, perdoa os pecados deles, que eles creiam nisso. Que quem ouve a tua palavra e crê no Pai que está no céu, tenha vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que todos nós possamos confiar nessas palavras e experimentar a paz que invade o coração, o alívio profundo, a esperança como âncora no meio da tempestade. Ó Deus, brilha a tua luz no coração dos meus irmãos, de todos que me ouvem e oram comigo nessa noite. É a oração que nós fazemos juntos, em nome do teu santo servo, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Amém, Senhor. Irmãos queridos, que Deus te abençoe grandemente. Vai nessa paz e nessa esperança. Amém? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana para você. Graça e paz.